Então vamos lá. Agora na terceira fase, não esquece, compartilha, dá o like e vamos angariar fundos para esse canal aqui, ó. Obrigado pelo fundo musical. Terceira fase da indústria no Brasil começa em 1956 e vai até pouco tempo atrás, ó, anos 2000. Olha lá. A partir de 56, durante o governo do presidente JK, quero ver quem fala esse nome, Kubitschek. Isso. A indústria brasileira se desenvolveu intensamente com a implantação de uma política desenvolvimentista. Então vamos lá. 1956. Brasil tem eleições e nós temos o governo JK. O JK, ele faz, como está no texto, uma política desenvolvimentista. Olha que palavrão. Boa. Em uma palavra, desenvolvimentista, lembra o quê? Desenvolvimento. Ele promete na campanha dele que ele vai fazer o Brasil evoluir 50 anos em 5. Esse é o slogan do JK. Por que 50 anos em 5? Porque 5 anos era o período de mandato do presidente. Nessa época ainda não tinha reeleição, então era 5 anos que o presidente governava. Ele prometeu que durante o governo dele, olha aqui que bonitão o JK, tá? Depois, uma dica, entra no YouTube e escreve lá, Aminotep, e escreve Juscelino Kubitschek. O Juscelino Kubitschek, nessa política desenvolvimentista, ele prometeu que ele ia evoluir o Brasil. A primeira ação dele, construir uma nova capital para o Brasil. Qual é a capital do Brasil? Brasília. Então, ó, nessa política desenvolvimentista, ele cria Brasília. Em 1960 foi inaugurada. Ele começa o governo em 56 e em 4 anos ele constrói a melhor cidade do Brasil até hoje, Brasília. Brasília não tem trânsito, não tem sinaleiro em Brasília. Tudo é rotatório. Tá? Eu falei Aminotep, mas não é Aminotep, é Amenófis. Tá? Eu vou colocar no Classroom para vocês um videozinho chamado Brasília Secreta. Acho que nós assistimos já, né? Isso. Vocês vão ver que os dois têm muita semelhança. Brasília tem o mesmo formato da cidade construída por Amenófis. Brasília, o Juscelino e o rei Amenófis morreram no mesmo ano. A fisionomia dos dois era igualzinha. Os dois tiveram só um filho. Os dois morreram antes de completar o governo. Parabéns. O Kubitschek morreu de acidente de carro. Morreu de acidente de carro. Vamos lá. O JK, então, com essa política desenvolvimentista, ele está escrito aqui, ó. O objetivo era alinhar o país com as nações mais modernas. E isso exigia uma rápida expansão industrial. Como é que eu vou expandir a minha indústria? Eu preciso de dinheiro. O Brasil tinha dinheiro? Não. Aí o que o JK fez? Além então do dinheiro que tinha no Brasil, a indústria passou a contar com grandes investimentos de capital estrangeiro. Ele teve então aqui, ó, grandes empréstimos para desenvolver o Brasil. Ele começou a emprestar dinheiro para pegar esse dinheiro, investir no Brasil e o Brasil crescer e depois pagar esses empréstimos. A gente só foi pagar essa conta aqui, ó, em 56, em 2010. Poxa. Aí você imagina, juros sobre juros, sobre juros, sobre juros, sobre juros, o dinheiro que a gente não estava devendo. A bola de neve que virou.
A da Inglaterra, a gente tinha os empréstimos da independência. Tá? Mas vamos lá. Voltando para o nosso texto. Naquele período, ocorreu a internacionalização em maior escala de parte da nossa economia, com grande participação de empresas transnacionais. Então, nós temos aqui a entrada de transnacionais. Pergunta, vocês se lembram que a gente viu isso aqui no módulo anterior? Sim. Uma transnacional, está do ladinho direito, se você quiser grifar, ó, são aquelas que possuem uma matriz em um país e a atuação em diversos países. Geralmente, são grandes empresas que instalam filiais em outros países em busca de quem compra, mercado consumidor, de energia, de matéria-prima e mão de obra barata. Aí é que está o problema do JK. Aqui foi o tiro no pé do JK. Por quê, professor? Se eu estou investindo e abrindo o meu país para a entrada de transnacional, como é que a minha indústria aqui do Brasil vai competir com essa? A indústria internacional tem muito mais recursos do que a nossa. E olha quais as que mais vieram. Indústria não tem até hoje uma marca de carro brasileira. Todas as marcas de carro do Brasil são transnacionais. Volkswagen, BMW, Mercedes, Porsche, Audi, tudo alemão. Citroën, Renault, Peugeot, da França. Land Rover, Inglaterra. Ford, Chevrolet, Ram, Dodge, Estados Unidos. Hyundai, Coreia do Sul. Honda, Mitsubishi e Yamaha, japonês. Então as grandes montadoras de veículos, Nissan também japonesa, as grandes montadoras de veículos, todas estrangeiras. E aí, como é que eu vou competir? Então o que era para ser uma política de desenvolvimento, acabou na verdade barrando o desenvolvimento do Brasil. Esse modelo de desenvolvimento industrial continuou vigorando nos anos seguintes, com adaptações às mudanças do cenário brasileiro e mundial. Qual foi a grande mudança que teve no cenário brasileiro e mundial? 1964. O que aconteceu no Brasil em 1964? A ditadura militar. Agora está. Aqui nós temos o governo militar. Não está aqui, mas é necessário a gente fazer uma voltinha na história. Os militares assumem o governo impedindo que o Brasil fosse tomado por uma ameaça comunista, assim como aconteceu com o regime Vargas, que a gente comentou, tá? Então, os militares assumem o poder, só que eles são apoiados pelos Estados Unidos. Os Estados Unidos olham o Brasil e a gente está falando de um período chamado Guerra Fria. É um assunto que vocês vão estudar ano que vem. Estados Unidos contra a União Soviética, capitalismo contra socialismo. Então, os Estados Unidos, para não permitir que o socialismo entrasse aqui na América, ele começa a apoiar todos os países da América. Então, ele apoia como? Investindo pesado. Então, nesse período, olha o que vai acontecer. Ó. Durante a década de 1970, o país passou novamente por um grande crescimento industrial que ficou conhecido como um milagre econômico. O que significa isso? Que o país agora está ganhando muito dinheiro. Por quê? Porque tem um grande investidor. Quem é esse grande investidor? Os Estados Unidos. Então o Brasil cresce muito. Ó. Período de quase uma década de grande crescimento econômico do Brasil. Esse crescimento, porém, não foi sustentado.
porque estava embasado em grandes empréstimos estrangeiros que fizeram o país contrair uma enorme dívida externa. Aqui foi esse trechinho que eu esqueci de falar. Aumento da dívida externa. Então, de desenvolvimento mesmo, a gente quase não tem. Virando a página, na década de 90, depois da forte crise econômica que durou toda a década de 80 e estagnou os investimentos na área industrial, o governo brasileiro intensificou a abertura econômica através da adoção de políticas neoliberais. Então vamos anotar aqui, 1980, nós tivemos uma estagnação. O que é estagnação? Parado, estagnado, paralisado, tá? Econômico. Por que a gente ficou estagnado? Por que a gente não cresceu como cresceu na década de 70? Porque agora a gente tinha uma... Quem está devendo consegue comprar as coisas? Ele pega todo o dinheiro para pagar a dívida. Então, década de 80, o Brasil passou por uma estagnação econômica. Década de 90, o texto nos disse que o Brasil começou a adotar políticas neoliberais. Vamos entender o que é política neoliberais. Continuando aqui então, a partir da adoção de políticas neoliberais, promovendo a privatização de indústrias estatais. Professor, está cada palavrinha difícil, relaxa que vai piorar bastante. O que significa privatização? É uma empresa que era pública, uma empresa que foi criada pelo governo, ser vendida para empresários. E os empresários tomarem conta. Mas professor, por que tem que fazer isso? Bom, segundo os ideais neoliberais, quando você privatiza, você faz o negócio ir mais rápido. Vamos pegar um exemplo. A nossa escola, ela é uma escola pública ou privada? Privada. Se de repente a luz aqui queimar, o que vai acontecer? Provavelmente a gente vai avisar lá a coordenação, que vai avisar o pessoal das compras, vai comprar a luz, o seu Sérgio ou o Marcos vai vir aqui, vai trocar a luz e no máximo 2 dias já está com a luz trocada, certo? Por que foi tão rápido? Porque é uma empresa privada, as coisas são mais rápidas. Se for uma empresa pública, imagine que você aqui fosse uma escola pública, queimou a luz. Aí tem que ter um negócio chamado burocracia. Na burocracia funciona da seguinte maneira: queimou a luz, vamos anotar, queimou uma luz. Agora a gente vai comprar. Só que no estado, tudo que é público, você não pode comprar de qualquer lugar. Primeiro você tem que fazer uma pesquisa de preço, de pelo menos 3 lugares diferentes. Então, quanto custa essa lâmpada na loja X, na loja Y e na loja Z? Na loja X custa 10, na Y custa 20 e na Z custa 15. Beleza. Qual que eu vou comprar? A mais barata. Então vai, depois dessa pesquisa, vai fazer o pedido de compra. Aí tem que esperar virar o mês para vir o dinheiro. Aí vem o dinheiro e se compra. Beleza. Aí eu tenho um segundo problema. Quem vai instalar? Porque na escola pública não tem um zelador. Só tem professores, diretor e coordenador. Professor que vai instalar lâmpada? Eu sou professor. Então aí vamos fazer uma pesquisa de 3 empresas que podem prestar o serviço de instalação da lâmpada. Aí vai lá a empresa XYZ, ganha mais barata. Aí contrata aquela empresa para vir instalar uma lâmpada.
Aí a empresa veio instalar a lâmpada e viu que o problema não era a lâmpada. O problema é o fiozinho que desconectou. Aí então vai ter que comprar outro fio. Aí então, de novo, abre o processo de licitação para se comprar o fio. Você está vendo como que uma empresa privada é muito mais rápida que uma empresa estatal? Então, pensando nisso, o governo falava assim: nós, governo, não temos condição de manter essas empresas. Então, vamos vender. Assim a gente pega uma parte do dinheiro e investe no que precisa. É um exemplo da Vale do Rio Doce. Lembra que a gente estudou ela? O que aconteceu com a Vale? Ela foi leiloada. Ela foi privatizada, ela foi vendida. Porque o governo brasileiro não tinha condições de investir para que houvesse novas perfurações e tudo mais. Resultado, vendemos. Quem está ganhando dinheiro com ela hoje? É a gente? É a empresa que comprou a Vale. Tudo bem? Deu para entender essas medidas? Então vamos lá. Nesse processo, diversas indústrias nacionais, o que está escrito lá? Faliram. O que é algo que faliu? Quebrou. Fechou as portas. Por que elas faliram? Por não conseguir concorrer com os produtos importados mais avançados do ponto de vista tecnológico e mais competitivos do ponto de vista de preço ao consumidor. Diante desse cenário, os empresários brasileiros foram obrigados a rever os seus processos produtivos para poder competir com empresas estrangeiras. E o Brasil voltou a ter a sua indústria em crescimento, entrando no século XXI como um dos países em desenvolvimento mais industrializados do mundo. Então o Brasil viu que não dava para competir, então teve que ser remodelado toda a indústria do Brasil. Quando os empresários passaram a investir mais, eles viram que começou a dar mais retorno e a indústria do Brasil voltou a crescer. Apesar de o Estado brasileiro ter aberto mão de seu papel de investidor na indústria nacional e passado a privilegiar o setor agroexportador, a indústria nacional continua relevante na pauta de exportações do país e no volume de postos de trabalho gerados. Ainda na terceira, a indústria brasileira no início do século XXI. Quando começa o século XXI? 2001. Então, se aqui foi até os anos 2000, nós temos agora a última fase, a quarta fase, que é de 2001 até os dias atuais. Finalizando então esse módulo, como que está a indústria na quarta fase? Atualmente, o parque industrial brasileiro é amplo e variado. São fabricados em território nacional produtos como aviões, automóveis, roupas, eletrodomésticos, alimentos, entre outros. Contudo, embora seja forte nos dias de hoje, a indústria brasileira é muito dependente de tecnologia estrangeira. A gente tem a indústria, mas não tem a tecnologia para desenvolver. Então vamos anotar aqui. Nós temos um parque industrial diversificado. Porém, indústrias nacionais dependem de importações. Anota aí bonitinho no caderno. Finalizando ali enquanto isso. Além disso, continua bastante concentrada nas regiões Sudeste e Sul e próximo às regiões metropolitanas, apesar dessa tendência vir se modificando com a gradual dispersão de empresas pelo território nacional. Então, a última informação que a gente precisa é que essa indústria está concentrada no Sudeste
e no sul. Sudeste, São Paulo, Rio de Janeiro, Minas Gerais, Espírito Santo, e sul, Rio Grande do Sul, Santa Catarina e Paraná. É aqui que estão as indústrias hoje no Brasil, e é isso que o mapinha vai mostrar para a gente na atividade número 2. Olha lá, primeiro mapa da indústria no Brasil em 1969. Quanto maior a bolinha, maior a concentração. Olha bem, pessoal, aonde está a indústria no Brasil? No Sudeste, no Sul e, como disse no texto, em algumas regiões metropolitanas. Cadê a indústria aqui? No meião do Brasil. Está vendo por que o JK trouxe a capital para cá? Para tentar trazer o desenvolvimento para cá. Só tem aqui, ó, em Brasília, em Goiânia e aqui que é Manaus. Tá? Mas no geral, aonde que está as manchas de indústria? Olha, até mesmo o nosso estado de São Paulo, a gente consegue perceber ó, que o interior vai diminuindo. Então o interior ficou com o agro e a parte da capital, olha que bolinha grande, ficou com as indústrias. Certo? Ali no Pará seria Belém? Isso, no Pará ali é Belém. Agora, avançando. Olha que pergunta difícil, nível universidade, faculdades universitárias de Massachusetts e Massachusetts, só estudantes de Harvard, Stanford e chinelinho no pé conseguem fazer. Quais estados concentravam a maior parte das indústrias em 69? Quais os dois estados? É só olhar o mapinha. Os dois estados são São Paulo e Rio de Janeiro. Os que mais concentravam indústrias, São Paulo e Rio de Janeiro. Letra B, explique a relação de concentração industrial brasileira e a economia gerada pelo cultivo de café. Como que surgiu a indústria que a gente falou lá na segunda fase? Com dinheiro do quê? Com dinheiro do café. Então, ó, as indústrias foram impulsionadas com os lucros obtidos na venda do café. Então foi graças ao café que nós tivemos as indústrias. As indústrias foram impulsionadas com os lucros obtidos, ganhados na venda do café. Última perguntinha. Indique e analise uma consequência provocada no território brasileiro pela concentração industrial demonstrada pelo mapa. E aí, pessoal, que consequência que a gente vai ter de indústria só em alguns locais? Fazer industrialização, mais tempo no Brasil, investimentos. Então nós vamos ter, primeiro, um baixo desenvolvimento industrial em algumas regiões. Outra questão que a gente pode pôr que foi uma consequência. Outra consequência que a gente vai ter das indústrias estarem só, como a gente colocou na letra A, em São Paulo e no Rio de Janeiro, é a necessidade
transportar esses produtos a longas distâncias. Pessoal, imagina um produto, como está concentrado no estado de São Paulo e no Rio de Janeiro, tem que sair de São Paulo e chegar lá no Acre, de caminhão. As estradas em São Paulo foram privatizadas, né? Ainda está bom, mais ou menos. Agora vai pegar as estradas lá na região centro-oeste, na região amazônica. Muitas não tem nem asfalto. Imagina como que vai chegar esse produto. Então, essa é uma consequência, a necessidade de transportar esses produtos a longa distância. Ok? Pronto. O último textinho que a gente só vai ler, não precisa anotar nada, infelizmente é uma realidade do Brasil. O texto traz como título para a gente: carência em investimentos e em pesquisa. Depois eu vou disponibilizar esse vídeo no Classroom para vocês. Se alguém perdeu alguma coisa, vai estar lá anotadinho. Bom? Então vamos lá. O que é carência? Falta. Investimento em pesquisa. Por que eu preciso investir em pesquisa? A gente consegue desenvolver produtos com mais tecnologia. E lembra do nióbio que eu mostrei um vídeo para vocês? O grande problema, o Brasil tem 98% do nióbio, mas ainda não sabe muito o que se fazer com ele. Por quê? Falta investimentos em pesquisa. Olha o que o texto nos diz, e acabamos a aula com esse texto. Apesar do Brasil possuir um grande parque industrial, ainda depende da tecnologia de países desenvolvidos. Mesmo tendo avançado em diversos campos industriais com tecnologia própria, o país está longe da realidade de países que possuem grande desenvolvimento tecnológico, como o Japão, Estados Unidos e Alemanha. Isso o torna muitas vezes submetido ao interesse desses países em determinados setores. Como assim, professor? Tem país que manda na gente. Como a gente não tem a tecnologia e a gente é obrigado a comprar deles, a gente fica dependendo. A gente precisa ir. Não sei se eu não. Porque se eu mandar, você vai crescer. Então a gente está comendo na mão de alguns países aí. Se não quiser ficar à margem do desenvolvimento do século XXI, o Brasil precisa desenvolver suas próprias tecnologias. Ele fala, para isso é necessário que haja investimentos maiores em pesquisa, universidades de excelência, pesquisadores bem formados, centro de pesquisa, etc., e, consequentemente, nos ensinos fundamental e médio públicos e de qualidade. Dica para a vida. Daqui 5 anos vocês vão estar fazendo vestibular. Vocês, alguns ainda nem sabem o que vai fazer. Tá? Mas uma dica, quando você for prestar uma prova de vestibular, procurem locais que comecem com a letra U, de universidade. Qual que é a diferença de universidade para faculdade? Faculdade você só faz o curso. Universidade você faz o curso, faz pesquisa. O que falta no Brasil? Pesquisadores. O que falta no Brasil? Pesquisa. Nas mais variadas áreas. Para quê? Para melhorar a educação, para desenvolver tecnologias, para a gente crescer. Certo, tchutchucos? Um beijo no coração, uma boa fim de semana para todos. Tchau.